O nosso assunto agora é saúde. Temos o prazer de receber ao vivo em nossos estúdios o médico Dr. José Antônio Torres Pérez, ginecologista. A gente fala sobre a campanha Março Lilás, campanha de prevenção, conscientização a respeito do câncer do colo de útero, um dos que mais aflige as mulheres no Brasil. Doutor Pérez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui na 104 FM, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego, o prazer é nosso. Essa campanha Março Lilás, inclusive são pautas recorrentes, né? Todo ano a gente nessa época costuma buscar os profissionais especialistas da área para falar a respeito, até porque é de fato um tema relevante. Em termos numéricos, quantitativos, doutor, qual que é a representatividade desse câncer nas mulheres brasileiras? Bom, o câncer do colo do útero, atualmente, ele é o terceiro câncer mais prevalente entre as mulheres. Ou seja, de todos os cânceres que afetam mulheres, o do colo do útero é o terceiro mais prevalente, seguido, né? À frente dele está o câncer de mama, que é o mais comum, depois de cólon e reto, né? E depois vem o câncer do colo do útero. Mas eu ressalto que no século passado, até pelo menos a década de 1980, foi o câncer mais prevalente entre as mulheres. E foi também o que, infelizmente, mais matou mulheres. Felizmente, graças às campanhas e a um exame conhecido como exame de Papa Nicolau, sim, essa incidência foi diminuindo e hoje passou para o terceiro lugar. Hoje, século XXI, passou para o terceiro lugar, e a intenção dessa campanha do Março Lilás é justamente conscientizar as mulheres para que elas procurem os serviços e façam o exame chamado Papa Nicolau. Na medida do possível, a gente vai trazer a participação da audiência. Tem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, via texto, ok? Para o número 997726104, DDD 14. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, mande o seu nome, o seu bairro ou cidade para a gente identificar e trazer a sua pergunta ao nosso convidado de hoje, doutor Pérez. Peço por gentileza, doutor, que o senhor pode puxar o microfone para mais pertinho, isso, para o pessoal te ouvir ainda melhor lá em casa. Quais são os principais critérios de risco para uma incidência maior desse tipo de câncer, o câncer do colo de útero, doutor? Bom, hoje em dia se sabe que o câncer de colo do útero, ele é provocado por um vírus que é transmitido sexualmente. Então, no fundo, o câncer do colo do útero não deixa de ser uma doença, uma infecção de transmissão sexual. Então, todas as mulheres que têm atividade sexual, teoricamente, teriam possibilidade de desenvolver esse câncer. Porém, a gente observa que ele é muito mais frequente em mulheres que têm maior número de filhos e mulheres que iniciaram atividade sexual em idade mais precoce. Tá bem? Também, antigamente, se imaginava que a higiene poderia ter alguma coisa a ver. Porém, hoje se observa que é a presença do vírus dentro do trato genital da mulher que determina, então, o desenvolvimento desse tipo de câncer. Questões de idade, questões genéticas, elas têm fator preponderante na incidência desse tipo de câncer? Sim, tem. O câncer do colo do útero é um câncer que aparece principalmente na mulher, câncer já invasor, tá? E na mulher na faixa de 30 anos, de 30 a 45 anos, então é a faixa etária onde existe uma maior prevalência. Lógico que existe também alguns casos em faixas etárias menores, né, em mulheres mais jovens, e alguns casos em faixas etárias de mulheres mais idosas. Mas a prevalência é essa, entre 30 e 45 Sim. anos. A gente sabe que em todo tipo de câncer, a descoberta precoce, né, ela é fundamental para aumentar as chances de uma cura, de uma remissão. Mas isso também varia, essa chance de cura, remissão, a depender do tipo de doença. A gente sabe que o câncer de mama, né, descoberto bem no início, tem chances enormes de recuperação da paciente. Nesse caso, depois de instalado um câncer desse, como é que deve ser feito o tratamento? A partir de que momento? Como é feito um tratamento de um câncer desse? Eu acho que mais até importante que isso, a gente já pode voltar nesse assunto, é ressaltar que o câncer do colo do útero tem cura. Perfeito. Completa, total, né? Aliás, ele pode ser prevenido, tá? É uma das raras situações em câncer que a gente pode dizer que a doença pode ser prevenida, tá? De que maneira? Primeiro, evitando contato com
o vírus causador, que é o papilomavírus. Sim. Segundo, fazendo o exame preventivo, colhendo o exame de Papai Nicolau, porque a gente consegue detectar fases muito precoces dessa doença antes que ela se transforme realmente, efetivamente, num câncer. Então, se essa doença é tratada nessas fases precoces, que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical, no caso Sim. do colo do útero, então essa doença pode ser tratada e a mulher então nunca vai desenvolver esse tipo de câncer. Perfeito. Portanto, tem vacina, não? Tem vacina. É onde a gente quer chegar também. Existe a prevenção com a vacina, que é a vacina contra o HPV, que Perfeito. é aplicado hoje em meninas a partir de 9 anos de idade nas escolas. Claro. Tá? Sobre essa questão da vacina, eu me lembro que quando começou-se a discutir, tendo disponibilizado essa vacina e justamente voltada para essa faixa etária das meninas, houve muita polêmica, muita discussão na sociedade. Hoje, como é que está essa situação? O senhor percebe no dia a dia de consultório, falando com as mães, com os pais, isso já é algo sedimentado, entende-se a importância, ou há famílias que ainda têm receio, no caso dessa prevenção das adolescentes? De maneira geral, isso já é algo sedimentado. Perfeito. Já não existe mais polêmica. Os quadros que suscitaram dúvidas na época do início da aplicação da vacina aqui no Brasil, isso foi comprovado que não havia qualquer relação com a aplicação da vacina em si. Então, já está sedimentado, a vacina é comprovadamente eficaz, e com isso vai diminuir não só a incidência, como a mortalidade pelo câncer do colo do útero no decorrer do tempo. Sim. As meninas que estão sendo vacinadas hoje, que foram vacinadas nos últimos anos para cá, têm uma chance, obviamente, muito menor de desenvolver o câncer do colo do útero. Aliás, a nossa esperança é que esse câncer esse tipo de câncer desapareça, claro, né, com a vacinação em massa das mulheres. Eu já fiz diversas reportagens com o Dr. Pérez sobre outros temas, mas sempre de maneira transversal a gente passava sobre a questão do quanto a mulher cuida melhor da saúde em geral do que os homens. E é muitas vezes a mulher que no âmbito da família que puxa ali a orelha dos marmanjos para que eles minimamente se conscientizem de questões mínimas com cuidado da saúde. Mas em especial por se tratar de saúde também sexual, as coisas melhoraram muito, vários tabus caíram, mas ainda assim, talvez elementos culturais possam influenciar na mulher buscar ou não um atendimento junto a um ginecologista, fazer esse trabalho preventivo ao longo do ano. Ainda há casos, doutor, justamente das mulheres que não fazem as consultas preventivas, têm dificuldade em comparecer a um ginecologista. Esse tipo de elemento cultural ainda prejudica, por exemplo, para se prevenir ou tratar de maneira precoce uma doença como essa? Sim, lamentavelmente sim. Aliás, esse é o motivo, né, da nossa presença aqui e é o motivo da existência da campanha do Março Lilás. Né? É que esse tipo de atitude que nós estamos tomando agora, né, que essa entrevista, que essas palavras atinjam a maior parte da população feminina de Santa Cruz e região, para que as mulheres, mesmo aquelas que têm resistência, que ainda acham difícil, acham complicado, para que elas procurem, né, o auxílio no sentido de fazer um exame que é relativamente simples e que pode salvar a vida. É o exame disponível na rede pública há muito tempo e é super simples, né, doutor? Sim, é um exame simples assim, né? Para marcar, fazer, é algo rápido. Sim, imagino, né? não existe qualquer dificuldade, né? O exame atualmente é colhido por enfermeiras treinadas, então não é um exame complicado. Obviamente pode não ser agradável, porque a mulher tem que se expor, tem que ficar em posição ginecológica, tem que ser submetida à aplicação de um aparelhinho que é colocado dentro da vagina, que a gente chama de espéculo. Enfim, não é algo agradável, mas ninguém morreu por isso. Né? É perfeitamente suportável, né? E é um exame que salva a vida dessa mulher. Pode salvar assim, sua vida, é muito simples. Salva vidas. Muito simples. Só isso já define bem a importância de um exame como esse. Doutor, existe uma recomendação, uma idade ideal para que a adolescente, hoje nosso assunto é sobretudo para as mulheres que nos ouvem, mas também para os homens que têm uma mulher em casa, para a mãe, para a namorada, para a esposa, para que a gente também tome consciência e consiga espalhar informações de boa qualidade. A sociedade tem que se conscientizar como um todo, né? O assunto hoje em especial diz mais respeito às mulheres, mas todos nós temos que aproveitar um conteúdo como esse.
há um momento ideal para que a adolescente passe a ter um acompanhamento ginecológico? É a partir da primeira menstruação, é antes disso, a partir do início da vida sexual? Quando que a jovem deve começar a ter um acompanhamento de um profissional da ginecologia? Bem, se a menina não tiver qualquer problema relacionado à esfera ginecológica, né, um distúrbio menstrual, ou, enfim, dor, qualquer alteração relacionada especificamente com a área ginecológica, seria a partir do início da atividade sexual. Sim. Então, a partir do início da atividade sexual, a menina deve procurar um ginecologista, deve procurar um serviço para ela poder ser atendida e ser orientada. Não apenas no sentido da prevenção do câncer do colo do útero, como também em outras áreas da saúde sexual e da saúde ginecológica. Perfeito. Conosco ao vivo, para quem chegou agora, estamos aqui, 13 horas mais 30 minutos, nosso convidado aqui no estúdio, Dr. Pérez, ginecologista, médico, falando sobre a campanha Março Lilás, conscientização a respeito do câncer do colo do útero. Doutor, em Santa Cruz ou Rio Pardo, dá para ter o senhor pode passar para a gente uma noção da incidência desse tipo de câncer e até de outros problemas ligados a essa questão da mulher? Isso tem diminuído, aumentado? Qual que é o diagnóstico de hoje, pensando aqui no nosso quintal, em Santa Cruz ou Rio Pardo? Bem, felizmente, como a gente já comentou, o número de casos de câncer invasor, já tratando da doença câncer mesmo, né? Houve uma diminuição expressiva nos últimos anos. Nós temos tido, felizmente, cada vez menos casos de câncer invasor do colo do útero, chegando a ter no máximo 10 casos por ano aqui em Santa Cruz. Entendi. No máximo. Por quê? Porque essas pacientes elas já procuraram antes de haver a invasão. Então, portanto, elas foram curadas. Atualmente, felizmente, nós temos poucos casos, eu diria em torno de 3 ou 4 apenas, em tratamento. Desse tipo de câncer. Depois que o câncer, enfim, infelizmente não houve a prevenção adequada, assim, se tem ali a manifestação da doença, há sintomas característicos que a mulher tem que estar atenta, seja sintoma geral ou mesmo na região dos órgãos genitais? Tem alguma sintomologia desse tipo de doença? Lamentavelmente, assim como outros cânceres, né? O câncer do colo do útero também ele tem poucos sintomas, ele dá poucos sintomas. Basicamente, isso infelizmente, depois que houver invasão, né, depois do câncer já instalado, o sintoma principal é um corrimento fétido e sangramento. Sim. É um corrimento sanguinolento e fétido. Basicamente é isso. Mas quando chega nesse estágio... A coisa já complicou. Diego, sim, a coisa já está muito complicada, né? Então a mulher deve procurar antes que isso aconteça. Basicamente, tendo algum corrimento diferente, algum corrimento estranho, ela deve procurar o ginecologista. Como é feito quais são os primeiros exames? Bom, diagnosticado o câncer, né? Tá. Qual que é o passo a passo no tratamento dessa mulher? Que tipo de tratamento? Depois do câncer invasor, eu acho que posso fazer um histórico, então, perfeito, de toda a sequência a ser feita. Primeiro a mulher procura o ginecologista, seja o seu ginecologista particular, seja na rede básica, e lá vai ser colhido um material para fazer o exame do Papa Nicolau. Daí, se este Papa Nicolau apresentar algum distúrbio, essa mulher vai ser encaminhada para um exame chamado colposcopia, que também é feita por aqui, é feita aqui em Santa Cruz, e através dessa colposcopia se faz uma biópsia, e essa biópsia vai responder se existe uma lesão pré-maligna, se existe uma lesão pré-cancerosa. Se isso for confirmado, na rede básica, ela é encaminhada para os serviços de oncologia, que pode ser em Ourinhos e pode ser em Jaú. Sim. Nos consultórios particulares, naquelas pacientes que têm convênio também, ainda pode ser feita uma sequência aqui em Santa Cruz mesmo, onde é feita uma espécie de biópsia ampliada, onde se tira uma parte, né, um cone, a gente chama de cone do colo do útero, e esse cone, ele tem duas funções, tanto ele vai servir para diagnóstico, para confirmar aquele diagnóstico e para realmente informar em que estágio se apresenta a doença, e na maioria das vezes ele já é o tratamento. Perfeito. Feito esse cone, retirado esse fragmento, né, esse pedaço do colo do útero, na grande maioria das vezes para por aí. A mulher está curada.
Quando, infelizmente, esse câncer já invadiu, ela é encaminhada, então, aos serviços de oncologia. Geralmente, aqui na nossa região, as pacientes vão para Jaú. Sim. Lá em Jaú, dependendo do estadiamento, do estágio em que se encontra esse câncer, ela vai ser submetida a uma cirurgia para retirada do útero e dos ovários, e também do tecido que tem ao redor do útero. É uma cirurgia bem grande, uma cirurgia bastante invasiva. Mas ela tem uma função curativa, para tirar realmente todas as células malignas que existam por ali. Em determinados casos, se o câncer já for mais avançado, ela primeiro vai passar por um tipo de radioterapia. Tá? Essa radioterapia é feita por uma semente radioativa que é colocada dentro ou próximo do colo do útero, ou mesmo no colo do útero, e através disso, então, essas células são destruídas. E depois é feita a cirurgia. Além disso, depois da cirurgia, existem casos que ainda vão para a quimioterapia. Perfeito. Doutor Pérez, esse é um caminho de uma fase inicial, ou até mesmo preventiva, até uma situação mais grave envolvendo esse tipo de câncer, e o senhor descreveu para a gente, explicando como funciona tudo isso de maneira muito detalhada, né? Cada etapa desse processo. Mas isso deixa muito claro, sem dúvida alguma, que o melhor caminho é a prevenção. De novo a gente volta para um exame relativamente simples, né? É óbvio que eu não tenho nem lugar de fala da mulher para falar se o exame, ele pode ter o seu desconforto, como tem exames para os homens também, que causam certo desconforto, mas sem dúvida alguma ele é de fácil acesso, seja na rede privada ou na rede pública, é rápido, né? E salva a vida. Salva a vida quando a gente está falando aqui do câncer de colo de útero. O exame Papa Nicolau e a questão da vacina contra o HPV. Sim, são as ferramentas principais, né, doutor? Sim, exatamente. Para a gente já caminhar para o final da nossa entrevista, doutor, digamos assim, uma recomendação final para as mulheres, tendo a ver ou não com a questão do câncer, sobre a saúde das mulheres. Queria que o senhor falasse para a nossa enorme audiência aqui pela internet, pela rádio também, para as últimas orientações, digamos assim, do doutor a respeito disso. Bom, Diego, como você já comentou, as mulheres, elas são mais cuidadosas que os homens com relação aos cuidados com a própria saúde. Sim. Né? Isso já é uma grande coisa. E isto começou exatamente, né, aqui no Brasil, mais ou menos na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, com essa conscientização e através de campanhas, através de divulgação de que as mulheres deveriam procurar fazer esse exame. Felizmente, isso é bastante divulgado entre as mulheres, e as meninas hoje aprendem ainda em casa que a mãe foi procurar o serviço, foi procurar um ginecologista e foi procurar para fazer esse exame. Então, as meninas em casa já aprendem isso, né? A recomendação que a gente tem é o que elas já sabem, graças a Deus, felizmente elas já sabem que toda mulher deve se cuidar, também com relação ao câncer do colo do útero, fazendo esse exame, que é o chamado Papa Nicolau. Sim. É óbvio que também nesse exame, nessa visita que ela faz ao ginecologista, ao serviço de saúde, também serão feitos exames para diagnóstico precoce do câncer de mama e eventualmente de outras doenças que possam ser diagnosticadas no momento. Chegou uma pergunta, elas foram duas na mesma linha, sobre questões hormonais, doutor. Se disfunções hormonais podem incidir num tipo de câncer como esse? Não, os hormônios não têm a ver, os anticoncepcionais também não têm a ver. Aliás, houve um estudo já há algum tempo que tentou mostrar a correlação entre anticoncepcionais e câncer do colo do útero. E, por surpresa, houve uma diminuição do número de câncer do colo do útero em mulheres que utilizavam a pílula anticoncepcional. Sim. Na verdade, aí existe o que a gente chama de desvio de interpretação, porque não foi, obviamente, o anticoncepcional que protegeu. É que as mulheres que naquela época tomavam anticoncepcional se cuidavam mais. Só. Perfeito. Doutor Pérez, obrigado. Mais algum recado? Não, tá tudo certo. Se houver alguma pergunta, se houver ainda alguma dúvida. Não, tranquilo. Aqui a gente encerramos aqui. Agradecer demais a participação do Dr. Pérez, hoje destacando a campanha Março Lilás, conscientização sobre o câncer do colo de útero. Obrigado, até a próxima, doutor. Eu que agradeço. Confirmando a hora certa, 13h38. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com os destaques do setor policial.
finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devault. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca e o serviço rende. É na Carlos Rios, próxima ao supermercado São Judas Tadeu. Chácara Peixe, fale com o amigão João Paulo, ligue 3372-5975, 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Giro de notícias. Agora sim, voltamos com o Jornal Giro de Notícias. Sempre com apoio cultural de Rede Corrente. Ser um elo da Rede Corrente é ter seu universo na palma da sua mão. Aproveite o melhor do mundo digital e as melhores vantagens em suas compras. Faça parte de uma das maiores plataformas de benefícios do Brasil e economize no seu dia a dia. Acesse redecorrente.com.br. Vai lá, ó, você faz parte da plataforma, você vai ter desconto para comprar medicamento, desconto em consulta médica, tem desconto para área de educação, em vários sites de compra em geral. Não vai perder nada, só vai ganhar. Confere, vem na minha que tu passa de ano. Acesse o site redecorrente.com.br e economize no seu dia a dia. Com a gente também SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa, referência em Santa Cruz região. Uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, registrar a participação da galera da nossa enorme e acachapante audiência. Um alô para Aparecida Freire de Souza, ótimo médico, Dr. Pérez, excelente entrevista. A nossa ouvinte Cássia Martins, é isso aí, Diego, prove com prova. O pessoal tá repercutindo aqui o assunto do outro bloco, né? Teve entrevista com o secretário de Esporte do Estado, falou que o pessoal aqui de Santa Cruz nunca foi pedir nada lá para ele, por isso que não vem recurso para cá, e nós tivemos aí as fotos enviadas dizendo que sim, eles estiveram. E aí, secretário do Estado, o senhor também, hein? Vou contar um negócio.
Um abraço aí para a Cassiana Martins. Opa, olha quem tá por aqui. Um abraço para o doutor Alexandre Pimentel. É isso aí, Diego, você prova e comprova. Grande doutor Alexandre, foi meu professor na faculdade de Direito, grande profissional, grande docente. Obrigado aí por estar também na sintonia aqui do nosso programa. Quem mais? Olha aqui. Alô, dona Leide Singolani. Mamãe tá lá em Goiânia, de novo, né? Tá viajando a dona Leide também. Mas é por motivos de saúde da família. Nada grave, mas ela foi lá acompanhar a minha irmã. Aliás, um beijinho pra Mariane, um beijinho pro Jefferson, e pra dona Leide. Ela mandou mensagem aqui, ó. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Estou aqui no Parque Vaca Brava, em Goiânia, dando uma caminhada, de buenas, tomando aí uma aguinha de coco, ouvindo o programa. Segunda-feira estou de volta em Santa Cruz. Beleza, mãe. Aproveita a viagem aí. Espero que esteja tudo bem. A Suzana Maria Ferreira, ligada no programa. O José Roberto Zanin Majone. Alô, Flávio Júnior. Alô, Rivaldo Baroni, Elcio Duarte, Ana Maria Miranda, aqui no nosso WhatsApp. Também mandou mensagem. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Deixa eu ver. Boa tarde, ótima entrevista, doutor Pérez, meu médico querido, um abraço a todos aí. Obrigado, é a Cristina que mandou a mensagem aqui. A nossa ouvinte Geni Silva mandou: este jornal é excelente, um sucesso. Obrigado, tamo junto aí. A ouvinte aqui, a Regina Ribeiro, gostou da minha imitação do Lula. Tô treinando ainda, né? Ela gostou da voz do Lula. Alguém está comendo. Alguém está comendo bronha aí, hein, Diegão? É a história lá do esporte. Um diz que foi, o outro falou que não foi. Bom, quem falou que foi mostrou foto, né? Então aí ficou pequeno pro secretário do Estado aí, né? É ou não é, Alexandre? Eu botei a foto. Antigamente nós falava foto, né? Eu botei a chapa aí no Facebook. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem mais tá ligado aqui? Doutor Matheus Caraça. Boa tarde, Diego. Gostaria de saber o que deu aquela reunião de ontem da Graminha. Ô, doutor Matheus, eu não sei, viu? Que eu não fui. Eu divulguei aqui o convite do presidente da Câmara. A gente pode trazer semana que vem aí. Até onde eu acompanhei, parece que iria ser um início de conversa. Um advogado ia lá conversar com os proprietários dos imóveis. Eu não sei se já houve algo mais consistente, mas vou apurar. Ok, doutor Matheus Caraça? Hoje eu não vou trazer isso, mas semana que vem a gente fala. E ontem aconteceu uma reunião na Câmara com proprietários de imóveis lá da região da Graminha. Uma tentativa aí de discutir a possível regularização daquela área. Vamos agora a informações de utilidade pública para você que está ligado aqui na Gostosa de Ouvir. Vamos lá. Ou não, né? Se a internet funcionar aqui. A gente começa trazendo os dados atualizados da pandemia em Santa Cruz do Rio Pardo. Infelizmente os números são positivos. Quer dizer, eles são negativos porque estão caindo, o que é positivo para o cenário da pandemia. Você entendeu, né? A situação está melhorando semana após semana, que continue assim. O boletim Covid divulgado ontem pela Secretaria de Saúde apontou que tivemos nas últimas 24 horas apenas 43 notificações para casos suspeitos da doença e 12 casos positivos nas últimas horas. Apenas 12 casos positivos. O número que é muito relevante é o de pacientes, pessoas infectadas em fase de transmissão. E neste momento em Santa Cruz são apenas 147. Pô, Diego, apenas, há um mês e pouco a gente estava batendo casa de 1.000. Então a coisa caiu de maneira vertiginosa, importante. Mostra uma curva descendente de maneira consistente. Que continue assim. Apenas 147 pessoas em fase de transmissão. Lembrando sempre, esse é o dado oficial. Você pode ter assintomáticos, pessoas que não buscaram o sistema de saúde, não fizeram teste, estão aí passando para outras. Mas o dado oficial, 147 em fase de transmissão. Temos um dado zerado. Os casos que aguardam resultados de exames do Instituto Adolfo Lutz zeraram. Isso impacta principalmente num desafogo, né? Tira a pressão do sistema de saúde. Há bem pouco tempo a gente estava vivenciando aí usando o termo de guerra aí, da análise de guerra, né? A gente está acompanhando tanto noticiário lá da Ucrânia, né? Os caras falam da tempestade perfeita, né? Quando todos os elementos que podiam dar errado, dão errado ao mesmo tempo. Então a gente estava aí com o aumento dos casos de Covid causado
pela variante Ômicron, simultaneamente a nova gripe e ainda o rotavírus. Posto de saúde lotado, UPA, Santa Casa, Central Covid, isso tem melhorado bastante. Hoje, por exemplo, não há pessoas aguardando resultados de exames de Covid. Prova que o sistema, graças a Deus, parte desta pressão, aliás, muita dessa pressão já diminuiu nas últimas semanas, já não temos mais aquele cenário de caos no sistema de saúde. E a tendência é que melhore cada vez mais. Bom, esses são os dados da Covid, o boletim divulgado ontem. Claro, o número de pessoas internadas, isso é importante. Agora, nós temos 5 pacientes com Covid internados em setor ambulatorial na Santa Casa aqui de Santa Cruz. 3 pacientes são do nosso município. Temos também um paciente de Espírito Santo do Turvo e também um paciente de São Pedro do Turvo. Os números totais da pandemia desde o início. Santa Cruz registrou 13.287 casos da doença. Destes, 12.940 se recuperaram da doença e, infelizmente, tivemos 197 vítimas fatais em nossa cidade e desejamos sempre aqui, reiteramos os nossos sentimentos e condolências a todos os familiares e amigos das vítimas da pandemia em Santa Cruz, no Brasil e no mundo. Que mais que dá para falar aqui? É o seguinte, a Secretaria de Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo está com vagas abertas para aulas de coral. Olha só, e você que gosta de soltar a voz, ou gostaria de soltar a voz, mas não canta nada, quer aprender um pouquinho, tentar ficar mais afinado, olha aí a chance. Aulas de coral da Secretaria de Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo. Para vozes masculinas, vozes femininas. Quem é que pode participar? Homens e mulheres acima de 18 anos. As aulas são gratuitas, hein? Elas vão acontecer toda segunda, das 19 horas às 20h30, ali na sede do Projeto Guri. Então, se você tem interesse em participar de aulas gratuitas de coral, que serão oferecidas pela Secretaria de Cultura aqui de Santa Cruz, você pode entrar em contato com a pasta. Deixa eu pegar o telefone aqui, 3372-1227. 3372-1227, aulas de coral para homens e mulheres acima de 18 anos, aulas gratuitas. Os ensaios, as aulas acontecerão toda segunda-feira, das 19 às 20h30. Repetindo, o telefone da Secretaria de Cultura é o 3372-1227. A gente acabou de ter uma entrevista bem legal, com o Dr. Pérez, falando sobre o Março Lilás, conscientização sobre o câncer do colo de útero, e também há uma programação da Prefeitura de Santa Cruz para o mês de março, chamado o Mês das Mulheres. Temos aí o Dia Internacional da Mulher, e no 8 de março a Prefeitura programou aí, uma série de atividades voltadas às mulheres aqui da nossa cidade. As atividades acontecerão no Ginásio de Esportes Anisabras, no próximo dia 8. Desde manhãzinha, a partir das 8 horas, vai ter café da manhã. Depois tem palestra com a doutora Maiara Pinhata sobre saúde mental e qualidade de vida para as mulheres. Vai ter aulão de dança com a professora Lia Brenhe, aulão de pilates com o professor Léo, vai ter gincana, aulão de pilates com o professor Léo depois à tarde, nova aula de dança à tarde também para a turma que puder ir mais tarde, enfim, óbvio, e café da tarde. Então, se você quiser participar, super programação, dia 8 de março, próximo dia 8, no Dia Internacional da Mulher, programação lá no Ginásio de Esportes Anisabras, para a mulherada de Santa Cruz balançar o esqueleto, beleza? É isso. Rápido intervalo, na volta nós teremos as ocorrências policiais com o Dário Miguel. Ocorrências policiais. Plantão policial, oferecimento de Maditrate. E atenção, pessoal, todo mundo sabe que estamos vivendo dias de adaptação, não é verdade? Tempos de oportunidades, mudanças e, mais do que nunca, a gente tem transformado dificuldades em possibilidades. E é neste momento que a gente deve olhar para o lado e ver quem sempre esteve com a gente. E claro, estou falando da Maditrate. Sabe por quê? Em mais de 20 anos de trabalho, a Maditrate foi capaz de transformar a vida das pessoas, dos seus lares e seus sonhos, fornecendo madeiras tratadas de qualidade, material para a construção e contribuiu para o progresso da construção civil e do setor agro de nossa região. E neste momento não está sendo diferente. A Maditrate continua com a gente, sempre juntos, hoje, agora, durante e depois que tudo isso terminar.
Afinal de contas, transformar a nossa vida para melhor é o negócio da Maditrate. Maditrate 3332 6080 ou 3332 6081. Ligue agora. Plantão policial, oferecimento de Pet Shop Estilos. No bairro Ponte Nova tem o Pet Shop Estilos, o melhor para o seu pet de estimação. Serviço de banho e tosa higiênica, hidratação, tosa na tesoura, tosa bebê e tudo pelo melhor preço da cidade. Pet Shop Estilos tem o serviço de taxi dog para toda a cidade. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp 997916269. 997916269. É o seu amigo ou amiga em boas mãos, com os cuidados merecidos. Rações das melhores marcas, acessórios, petiscos e muito mais. Atende das 7 da manhã às 7 horas da noite. Aceita todos os cartões e a maquininha vai até você. Pet Shop Estilos, na rua Maria Aparecida Rodrigues, subindo o campo do Valbol. Atenção pro Disque Ração 997916269. Muito bem, estamos de volta. 13 horas e 56 minutos. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Tá acabando o programa. Acabando o programa de hoje. Sextou. Tá feliz aí? Como é que tá sendo sua sexta-feira? Já tá na expectativa? Né? E aí? Já tá programando o seu final de semana? Eu tô enrolando aqui pra falar com... já consegui contato com ele, o repórter impactante, o homem que causa um vucu-vucu a nível estadual, Dário Miguel, trazendo os destaques do setor policial direto da Central de Polícia Judiciária. Boa tarde, Dário. Tudo bem, Dieguito? Boa tarde mais uma vez a você, a toda a nossa audiência. Agora, neste momento, no cartório, na Central de Polícia Judiciária, a Polícia Civil de Santa Cruz, a antiga delegacia da estação. Pois bem, estamos aqui para levar os últimos acontecimentos do setor policial, militar, civil, ou seja, as principais ocorrências das últimas 24 horas. Dirigiu bem? Dirigiu bem o meu cavalo de prata? Dirigiu bem, não? Eu confesso pra ti que eu senti em alto mar. Numa lancha. Vai, fala de assunto sério, vai logo. Assunto sério. Segundo as últimas informações, Diego, para você ligado na 104 FM, em destaque, ocorrência registrada na Polícia Civil de Santa Cruz, começando com uma captura de procurado. A Polícia Militar, através do policial Éder, acabou cumprindo mandado e capturou um homem de 28 anos. Esse homem tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi condenado a 2 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto. Aquele regime onde você trabalha 3 e acaba ganhando um dia na redução da sua pena. É claro, fica preso. Existem algumas penitenciárias do nosso estado que tem esse regime que é o conhecido semiaberto. Pois bem, esse capturado, ele foi apresentado na Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo e depois cadeia de São Pedro Turvo, ficando à disposição da Justiça. Ocorrência que movimentou o setor policial no final da tarde de ontem, por volta de 17 horas e 22 minutos. A ocorrência, ou seja, a Polícia Militar acabou prendendo esse homem pela rua Ângelo Renófio, na Vila Oswaldo Cortella, em Santa Cruz do Rio Pardo. Tivemos também, Diego, nas últimas horas, a ocorrência de furto qualificado, inclusive. A vítima um homem, ele esteve na Central de Polícia Judiciária, ele que é morador no Parque das Nações, em Santa Cruz. Segundo relatado no boletim,
ele comunicou o furto de fios e cabos elétricos, os quais estavam instalados no imóvel situado no Parque das Nações, precisamente na Avenida Estados Unidos. Ele acabou comunicando à polícia, a perícia esteve no local e com isso o boletim de furto qualificado foi registrado junto à Polícia Civil também nas últimas horas. Tivemos uma ocorrência de lesão corporal, ocorrência pela rua Aprísio Pereira, bairro Diviné, em Santa Cruz do Rio Pardo. Essa ocorrência, segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima é um moço de 19 anos. Ele acabou relatando, Diego, que reside na casa da avó materna e onde também reside o tio dele, sendo que o tio teve um desentendimento com ele, onde alegava que o rapaz de 19 anos não estava ajudando nas despesas da casa. Sim. E ontem o tio no caso, acabou partindo para cima do sobrinho na intenção de agredi-lo com um pedaço de tijolo, sendo impedido pela avó. A avó entrou no meio, falou: para com isso, tal, né? De um lado o neto, do outro lado o filho. Olha que situação, né? Mesmo assim, esse tio teria empurrado ele contra a parede, causando escoriações nas costas. E com isso também, depois de toda essa confusão, acabou expulsando esse rapaz de 19 anos da casa da avó, lá na Aprísio Pereira. Segundo os dados do boletim de ocorrência, no momento ele está na casa da namorada, lá no bairro Graminha, aqui no bairro Graminha, né, em Santa Cruz do Rio Pardo. A ocorrência foi registrada, ocorrência de lesão corporal, briga em família também nas últimas horas. Tivemos também uma ocorrência, infelizmente, estelionato. Olha para você ver, quase todos os dias a gente acaba levando a ocorrência de estelionato, ocorrência registrada em Santa Cruz do Rio Pardo. E dessa vez a vítima é uma grande empresa localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz. Para você ver, aquele coitadinho cai no golpe e aquela pessoa que tem uma facilidade a mais, ou seja, está lidando com situações semelhantes, mesmo assim acaba caindo. Para você ter uma ideia, essa empresa, Diego, a funcionária desta empresa, assistente financeira dessa empresa, ela compareceu ontem na Central de Polícia Judiciária. Na verdade, ela compareceu, hoje é dia 5, ela esteve no hoje é 4. Hoje é 4. Então isso. Ela esteve na última quarta-feira na Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, relatando os fatos. Na verdade, a ocorrência aconteceu na quarta-feira e ontem sim ela esteve aqui na Central de Polícia Judiciária, onde acabo de ser informado pela Regina, que hoje está comandando o cartório aqui na Polícia Civil de Santa Cruz. Pois bem, ela acabou colocando no boletim de ocorrência, Diego, ouvintes da 104 FM, que ela acabou recebendo uma ligação de uma pessoa, supostamente um gerente da agência Bradesco aqui de Santa Cruz, onde acabou solicitando que fossem feitos alguns procedimentos, o qual foram feitos e posteriormente, quando a conta foi acessada, notaram que havia sofrido um golpe, onde foram retirados da empresa o valor de R$ 3.200 em 16 transferências no valor de R$ 200 para uma pessoa de nome Fernanda e também um homem de nome Ricardo. Diante dos fatos, obviamente, a Polícia Civil foi comunicando que agora vai investigar o caso também, e, infelizmente, mais uma ocorrência de estelionato, e desta vez a vítima é uma grande empresa localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz do Rio Pardo. Para você ver, né? Todo mundo cai nesse tipo de golpe, infelizmente. E para a gente terminar, Diego, tem uma ocorrência de furto de veículo. Na verdade, essa ocorrência também registrada já no início da madrugada desta sexta-feira, ocorrência que foi registrada nas últimas horas em Santa Cruz do Rio Pardo. A Polícia Militar, os militares, o subtenente Lourenço, também o cabo Fabrício, eles foram contactados na Polícia Militar de Santa Cruz. Essa ocorrência aqui, eu conheço a pessoa envolvida, é um homem aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele sempre tem boletins de ocorrências onde ele acaba se envolvendo em outras confusões, né? Já teve uma confusão aí no supermercado de Santa Cruz, ameaça, lesão corporal, enfim, uma pessoa que infelizmente tem alguns problemas aí, com bebidas e com drogas, e segundo consta no boletim de ocorrência, tudo isso que eu falei consta também no boletim de ocorrência, tá, Diego? Não é porque eu conheço, não, isso está constado no boletim de ocorrência, que infelizmente ele tem problema com álcool e com drogas. E segundo consta aqui, a irmã dele, ela está cursando a faculdade na cidade de Bauru, e ela acabou deixando uma Honda Bis estacionada nas proximidades ali do posto Beira Rio, pela Carlos Rios, né?
os estudantes universitários, eles acabam deixando ali os seus veículos, depois acabam retornando da cidade de Bauru, onde acabam novamente voltando para suas residências. E quando ela voltou, ela notou que a Honda Bis não estava mais pelo local. Sim. Daí ela então entrou em contato com o frentista do posto, que acabou falando, tinha um homem assim, com essas características, né? E ela relata no boletim de ocorrência tudo isso, que ele tem problemas Sim. com drogas, com álcool, enfim. E ele acabou furtando aí, no caso, essa Honda Bis da irmã dele, né? E o boletim de ocorrência foi registrado, e segundo a gente tem as informações aqui, ela não quis representar contra o irmão, né? Não quis ter uma representação contra o irmão. Porém, a Polícia Militar foi acionada e tudo isso foi colocado no boletim de ocorrência, apreendida, restituída, declarante, ou seja, a Polícia Militar agiu rápida, mais uma vez, e acabou localizando aí, recuperando a moto bis, e com isso também já restituiu para a verdadeira proprietária essa ocorrência registrada como furto de veículos nas últimas 24 horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Diego. As informações, os fatos mais relevantes que movimentaram os trabalhos das polícias militar, civil, rodoviária nas últimas horas, você fica sabendo com ele, Dário Miguel. Vamos embora, Dário? Quer ter mais algum recado aí? Repercutir algum assunto de hoje do programa? É aquele momento derradeiro, é o momento da groselha que nós faz aqui, vai. Sim, Diego, é o momento da groselha. Antes, porém, as pessoas estão entrando em contato com a gente, né? Não tem nenhum registro de boletim dessa natureza, porém, tivemos algumas informações também, Diego, onde um munícipe, ou seja, um santacruzense que atualmente mora na capital paulista, a informação chegou para a gente através das redes sociais, também pessoas ligadas à família, é que um jovem ainda teria falecido ontem na capital paulista, e os pais residem aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. E todo mundo quer saber o motivo, ou seja, o que aconteceu com esse jovem aparentemente saudável, né? Nós não temos essa informação através da polícia, porque não consta nenhum boletim de ocorrência. Então, de forma oficial, nós não temos para levar para os nossos ouvintes essa informação. Infelizmente, isso aconteceu. Um jovem que atualmente morava na capital paulista, santacruzense, acabou morrendo da noite de ontem, mas não tem nenhum boletim confirmando o motivo dessa morte. Aconteceu sim, infelizmente, na capital paulista, Diego. Beleza, Dário, vamos embora? Vamos embora, Diego, para a gente terminar aqui, sessão abraços. Manda aí, eu já antecipei, eu já mandei meus abraços aqui, vai daí. Olha, tem muita gente curtindo a nossa programação, a gente sabe disso, o nosso amigo Renatão Pintor, né, tá ligado na programação, segunda-feira, uma entrevista aí também sobre a situação da graminha, tá? Ontem aconteceu uma reunião na questão da regularização dos lotes lá no bairro Graminha, bairro rural de Santa Cruz do Rio Pardo, aconteceu na Câmara de Vereadores. Na segunda-feira uma matéria especial sobre isso, inclusive com pessoas que têm esses imóveis no local, enfim, segundo acompanhei, segundo apurei, foi proveitosa essa primeira reunião, ou seja, esse primeiro encontro que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Mas segunda-feira uma matéria especial, inclusive, com as pessoas que participaram. Falando da graminha, o nosso amigo Emerson, o popular Negão, Emerson Construções Popular Negão, também tem uma chácara lá na graminha. Ele está ligado, curtindo a nossa programação com todo o timaço na construção civil. Olha só o nome da galera, hein? Nosso amigo Vartinho, esse é fera demais. Está ligado na 104 FM, é Santista, tem o Vinão. O Vinão, toda vez que fala no Vinão, a gente lembra lá daquela música fantástica, não é, Diego? Que música? A música daquele homem que paga tudo no final de semana, né? Sabe? Da lancha. Cabeça Branca? O dono da lancha é o Cabeça... Ou é o Vinão que é o dono? Não sei se o Vinão tem lancha, né? Mas essa música remete ao Vinão, não sei por que também. É o Negão, quando ele fala o Emerson, quando ele fala do Vinão, ele fala que essa música é dele. Então tá dado o recado também. Eu tenho o nosso amigo André... Nosso amigo André também ligado, outra fera da construção civil, faz parte do time de Emerson Construções. Tem o Pretinho, tem o Nerso, tem o Alan. Ei, Alan, isso é fera, hein? Tem o Fael também, gordo, né? Todos ligados na 104 FM, ouvindo, enfim, a todos um excelente final de semana. Aquele abraço, segundo o Negão, amanhã tem show de bola nos altos da estação, lá no campo do Guarani, onde o Vartinho e o Negão tá dando show. Show antes e depois do futebol também, tá, Diego? Muito bem, e para encerrar, Dário Miguel,
no comecinho do programa a gente trouxe a notícia e a gente fecha o jornal de hoje falando da festa do peão de boiadeiro de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje a Marreiro Rodeio, organizadora do evento, a mais tradicional festa de Santa Cruz do Rio Pardo e toda a região, divulgou a data, ou melhor, as datas e a grade dos shows. Teremos a festa do dia 30, né? Agora, final do mês de março, entre os dias 30 e dia 3 do mês que vem. A grade de shows confirmada terá no próximo dia 30 agora de março, o início da festa com Barões da Pisadinha. No dia 31, Jorge Mateus. Dia 1º, César Menotti e Fabiano, mais Fidu Mijeca, show duplo. No dia 2, show duplo também, com Maiara e Maraísa e Ícaro e Gilmar. E fechando a festa, no dia 3, teremos o DJ Alok. Alok que inclusive vai fechar o programa de hoje. Vou trazer uma musiquinha do Alok pra gente entrar na pegada fim de semana, no putz, tá ligado, né? Aquele som eletrônico bacana, tá ligado, né, Dário? Aquele speak, tá ligado? E é isso aí. A maior de todas, agora vai, Dário. Certamente, agora vai, juntamente com a 104 FM, promoção imperdível aí, sem muitos detalhes agora, mas a 104 FM vai te levar para a maior de todas, tá? Tá dado o recado, tá dada a dica, semana que vem, todos os detalhes na nossa programação e com novidades e muito mais aí, é a nova paixão de Santa Cruz do Rio Pardo, da 104 FM. Um abraço, Dário Miguel, bom final de semana, até segunda-feira. Um excelente final de semana para você, para toda a nossa galera. Muito forró deitado para você, muito carnaval, de época, enfim. Ô, Dário, volta rápido, tem reunião daqui a pouco, hein? Acelera o passo aí. Tem sim, tem sim. Você tem que devolver meu carro também, tem que ir embora. Verdade, eu estou com a lancha hoje, né? A banheira, né? Muito bem. Valeu, Dário. Tchau, tchau. Fui. Um grande abraço e um excelente final de semana. Valeu, Dário Miguel, direto da CPJ, Central de Polícia Judiciária. Eu, Diego Singolani, levantando aqui o mic, agradeço o carinho da sua audiência. A gente se encontra ao longo da programação nas edições do Giro. O que tá tocando aqui? Deixa eu abaixar o som aqui. Eu não desliguei, deixei o Dário Miguel na linha. Tô desligando na cara dele aqui, pera aí. Quando é que desliga isso aqui, meu Deus do céu? Abaixa o telefone aí, Dário Miguel, tá me derrubando aqui hoje. Eu agradeço o carinho da sua audiência. A gente se encontra ao longo da programação nas edições do Giro 104 News. Na sequência tem o Tarde 104, depois o Top Clássicos Sertanejos. A gente se encontra ao longo da programação nas edições do Giro 104 News. Beleza? Vambora, vambora, vambora. Ao som do Alok, que vai fechar a festa do peão, dia 3. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Fomos, bom final de semana. A thousand places everywhere I go.